fazer em primeiro momento uma memória. Memória no sentido de que nós não podemos esquecê-la em determinado caminhar da vida, porque ela está inerente a esse modo de vivenciar de cada um de nós. E tenho certeza de quando eu olho a minha história, ainda aos olhos de Deus, aos planos de Deus, quando os meus pais, lavradores, moradores de fazenda como agregados, e lá se casaram, lá sonharam, vivenciaram, e com certeza sonharam de formar uma família, de gerar filhos e filhas para Deus. E com certeza não passava no coração do meu pai Antônio, da minha mãe Maria José, que eles poderiam ter uma experiência ímpar na sua vida, quando no dia 6 de junho de 81, ao lado da catedral, eles me levaram, subi numa rampa, né, até chegar ao presbitério, e ali eles ficaram, eu fiquei entre os dois até o momento certo. Na simplicidade de uma mulher lavadeira, de um homem trabalhador da zona rural, depois se encaixou no poder público do município, cuidando ali da Praça da Liberdade. Ele dizia que lá em casa todo mundo tinha vocação para ser bancário. Aí eu fui bancário, meus irmãos, os dois foram bancários, e ele também dizia que também tinha vocação para ser bancário, porque ele ficava sentado na praça, nos bancos da praça. Então, olhar essa história, esse menino que nasceu, talvez em uma possibilidade muito remota de sobreviver também, de poder ter uma qualidade de vida bem mais tarde, olhando para essa realidade do homem e da mulher do campo, depois o homem e a mulher da cidade, e aí foram gerados os demais filhos. Nós somos 6 filhos, somos vivos sim. E nesse caminhar que a gente foi se formando, foi sendo introjetado na vida da igreja, pelo sacramento do batismo, depois mais tarde o sacramento da primeira Eucaristia, depois, bem mais tarde, quando fui ungido pelo sacramento da Crisma, e assim a gente foi trilhando esse mistério de Deus na história humana. Não é uma história de uma família que tem posse, mas a grande posse que Deus nos deu foi a fé, a honestidade, a seriedade de como conduzir a história pessoal, familiar, profissional. Eu tive a oportunidade, trabalhei em vários locais. O último local que eu trabalhei foi na Caixa Econômica Estadual. Deixei para entrar para o seminário. E assim a gente foi percebendo nessa história a formação humana, a gente foi recebendo em casa até a idade
Quando eu entrei para o seminário, eu estava com 24 anos. Já sabia até então o que eu gostaria, o que eu queria, o que Deus queria de mim. Como a gente escuta a primeira leitura daquela criança, adolescente, né, junto de Eli, houve muitas vozes que tentaram, às vezes, confundir o chamado, a voz de Deus. Mas a voz de Deus não é uma voz que vem das alturas, mas a voz de Deus que passa pelos parâmetros humanos das pessoas. Deus me deu uma graça de poder conduzir, desde a minha adolescência, a minha juventude. Se eu estivesse pegando o caminho errado, teria levado muita gente para o caminho errado. Mas, no entanto, Deus foi falando nessa história humana, pessoal, familiar, profissional. E Deus trabalha quando nós somos capazes de ouvir a sua voz, como nós escutamos no Evangelho. Havia muitas ovelhas sem pastor. A minha igreja oferece poucos. Tive a oportunidade de entrar para os religiosos. Fui acompanhado pelos religiosos por um tempo, e depois Deus vai falando, mostrando. E um dia, isso em 74, 75, quando o sacerdote dizia: o orgânico quer ser padre, mas quer ser padre religioso. Nós somos lá do sul. Nós somos 3 padres que vieram do sul para trabalhar na catedral. E aí ele disse assim: por que não ser padre diocesano, aonde você possa viver a sua vocação, o seu ministério, numa diocese que tem gente, tanto de longe para cá? E isso calou no meu coração. Desde então, deixei de ser acompanhado pelos religiosos, os capuchinhos, não foram os franciscanos da ordem menor, não, foram os capuchinhos em Goiânia. E de lá então, eu tive uma resposta por parte de Deus, quando então, um belo dia, na ordenação sacerdotal de um jovem que hoje deixou o ministério, o Joel Ferreira, que é o padre Joel. Na ordenação dele, eu me senti um ímpeto muito forte de dar uma resposta, que ali Deus falava e Deus queria que eu fosse ser padre. Então, desde então, entrei para o seminário. A minha formação não foi longa tanto quanto é hoje, mas não me sinto menos do que quem fez 8, 10 anos de caminhada, mas eu me sinto que como que Deus age na história pessoal de cada um de nós. Foi preciso então, que no meio de tantas vozes que passaram pelo coração, pela pastoral da juventude, pelas comunidades eclesiais de base, pelo mundo do trabalho, naquele contexto em que a gente vivia como leigo, e a gente pôde experimentar essa voz de Deus, como esse jovem Samuel. Foi preciso que alguém falasse, tocasse, dissesse. E aí então, nesse dia, eu disse: aqui estou. E a primeira pessoa, depois da ordenação do Joel, a irmã Francisca está aqui, está ali, irmã Francisca, né? Foi ela que eu disse para ela, talvez ela não se recorda, mas eu disse a ela: eu vou ser padre. E desde então, Deus nunca tirou esse desejo
de poder ser padre. Tive a minha formação, toda a parte acadêmica, e reze por mim, para que eu possa continuar mais uns 42 anos. Uns 42 anos. Que bom. Que Deus seja louvado por tudo isso. Amém.